Olhem para essas imagens. Ou para estas. O ataque da formiga e a terceira lei de Newton. A força de ação é igual e oposta à força de reação. Ou isso aqui, por exemplo, também é a lei da conservação da quantidade de movimento. Mais um pouco e já seria um problema de balística. Todos os dias, milhares de vezes, observamos as leis da física em ação. Aquelas mesmas, conhecidas desde a escola. A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. E tem tanta coisa que leva ao nome dele. Tem. Todo mundo já viu esse tipo de pêndulo de Newton. Ele também é chamado às vezes de berço de Newton. Existe também esse tipo de fluido não newtoniano, feito de simples amido, que fica sólido quando você bate, mas se você mexer com cuidado, ele é totalmente líquido. Assim se comportam as contas de Newton. A expressão "isso não é o binômio de Newton" é usada quando a pessoa quer destacar a simplicidade de uma questão. Há também um caso curioso. Na Escola Superior Fieldstone, em Nova York, professores de física deixaram de abordar as leis de Newton, adotando 3 leis fundamentais da física para descentralizar a branquitude. Afinal, física não se resume a Newton. Só falta esperar por um filme de Hollywood com Morgan Freeman no papel de Isaac Newton e a justiça será feita. Mas apesar desse gesto episódico de correção política, por padrão, e tanto no mundo acadêmico-científico quanto na física escolar comum, para o cidadão médio, só são reconhecidos 2 gigantes que abriram os olhos da humanidade para a física, com F maiúsculo, Newton e Einstein. E se sobre o último já falamos várias vezes, acabamos deixando Newton um pouco de lado. Chegou a hora de corrigir essa falha. Vamos ver o quão grandioso foi Isaac Newton e, afinal, o que há de errado com ele. O principal trabalho de Newton é considerado o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, mas também é conhecida uma obra anterior, Óptica. Newton se dedicou à física e à óptica desde jovem, quando construiu um telescópio refletor, e foi justamente por isso que Robert Hooke o aceitou na Royal Society. Mas Newton não se atreveu a publicar os resultados relacionados à luz até 1704 e não foi por causa de sua modéstia. Ele esperou até que Hooke morresse, pois grande parte dos experimentos ópticos e das conclusões tiradas deles foram sugeridas ou diretamente realizadas por seu mentor. Eu mostrei que o Sr. Isaac usou minhas hipóteses nos impulsos e nas ondas. Uma frase tão concisa e eloquente permaneceu nos diários de Hooke. Agora vamos ver em que diferem esses 2 trabalhos fundamentais, Óptica e Princípios. No livro de Vavilov, Isaac Newton lemos: em óptica, Newton resumiu suas extensas pesquisas no campo dos fenômenos luminosos. No entanto, muita coisa, inclusive às vezes significativa, não entrou nesse livro. Newton procurou escrever óptica da forma mais simples possível e transformá-la em uma obra acessível a um amplo círculo de leitores e compatriotas. Por isso, o livro foi escrito em inglês e não em latim. Por isso, nele quase não há demonstrações e cálculos matemáticos. As demonstrações das proposições e dos teoremas da óptica geométrica devem ser procurados nos princípios. A teoria matemática da refração da luz também foi publicada apenas nos princípios. Não há dúvida de que, durante a redação dos princípios, Newton dominava plenamente as técnicas do cálculo fluxional e o método das quadraturas, ou seja, o cálculo diferencial e integral. Porém, o método das fluxões é pouco utilizado nos princípios. No início do primeiro livro, apresenta-se um substituto geométrico. Se Newton tivesse seguido o caminho de sua própria invenção e escrito os princípios usando o método das fluxões, jovens estudantes formados na análise moderna leriam o livro até hoje. Na verdade, eles leem apenas 1 ou 2 capítulos dos princípios, e isso só na Inglaterra. Então, que conclusão podemos tirar de todas essas citações? Apesar de os princípios serem, em teoria, uma obra mais importante do que a óptica, eles foram escritos em latim e não em inglês, o que faria mais sentido para um público mais amplo. Ao mesmo tempo, o livro não traz demonstrações matemáticas, nem para o padrão da época. Como diz Vavilov, é um substituto geométrico. E agora, mais uma citação muito importante.
Em 1685, Newton contratou como secretário um conterrâneo de mesmo sobrenome, Humphrey Newton. Nesse período, ele estava escrevendo seus Princípios, conta Humphrey. Por ordem dele, eu copiava essa magnífica obra antes de enviá-la para a impressão. Assim, o manuscrito original foi escrito com outra caligrafia, não a de Isaac Newton, mas sim de alguém com o mesmo sobrenome, Henry Newton. Porque o parente recopiou o manuscrito antes de enviá-lo à impressão. A obra monumental surgiu como se fosse do nada, não foi encontrado nenhum rascunho, ou sequer um plano desse enorme manuscrito. Enquanto isso, nos arquivos de Newton, há dezenas de milhares de rascunhos de trabalhos alquímicos e teológicos que ele começou a escrever, mas depois abandonou. Claro, esses fatos não bastam para considerar o início uma falsificação ou fraude intencional, mas as estranhezas sobre esse livro não acabam aí. Segundo o próprio Vavilov, o objetivo direto dos princípios era provar a lei da gravitação universal, mas o problema é que justamente a prova está ausente ali. No índice dos princípios matemáticos da filosofia natural, não existe um capítulo chamado Prova da Gravitação ou Lei da Gravitação. Tudo o que há lá é um capítulo chamado Proposição 4, Teorema 4. Quando corpos descrevem círculos diferentes de modo uniforme, as forças centrípetas apontam para os centros e são proporcionais aos quadrados dos arcos traçados em tempos iguais, divididos pelos raios. Existe uma ilustração, mas só na primeira edição dos Princípios. Nas demais, ela sumiu de forma estranha. Depois disso, é feita uma tentativa heróica de converter a força centrípeta em força de atração. É assim que isso parece. Por esse motivo, passo agora a expor os ensinamentos sobre o movimento dos corpos que se atraem mutuamente, considerando a força centrípeta como atração. Por que isso é apenas uma tentativa? Porque, na essência, trata-se de dois corpos com massas m1 e m2, girando ao redor de um centro comum em órbitas diferentes. Em relação ao centro, eles experimentam forças centrípetas, respectivamente, F1 e F2. Esses dois corpos não podem se atrair com forças centrípetas, pois estão direcionadas ao centro. E essa é toda a prova, ou melhor, a ausência dela. E isso não é nenhum segredo ou forçação de barra. Em 1960, foi lançado nos Estados Unidos um livro com um título simples, Física. Foi um trabalho de vários autores sob a égide do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E em 1965, ela foi traduzida na URSS para o idioma russo. Aqui está uma citação deste livro. Infelizmente, não conhecemos os detalhes do caminho lógico pelo qual Newton chegou à lei da gravitação universal. Ou seja, em 1960, os físicos americanos não tinham informações sobre como Newton chegou à fundamentação da lei da gravitação. Eles não achavam que Newton comprovou a lei da gravitação universal. E agora, para finalizar, mais uma citação contundente de Vladimir Ivanovich Vernadsky, um dos nossos maiores pensadores e cientistas, do livro Biosfera e Nosfera. O conceito de força da gravidade, que rapidamente evoluiu para o conceito de gravitação universal, não foi formulado por Newton. Ele se opôs a isso publicamente e em correspondências privadas. Há outro argumento forte que muitos desconhecem. Ele diz respeito àquela fórmula que todos conhecem desde a escola. No texto de Newton, não há uma única palavra sobre qualquer constante gravitacional. De acordo com a versão oficial da história da ciência, quem mediu a constante gravitacional foi Henry Cavendish. Mas ele também é uma figura histórica muito misteriosa e estranha. Julgue por si mesmo. Aqui estão algumas citações sobre ele da série de livros Ciência, As Maiores Teorias, edição 46, Atração Pura, Cavendish, Constante Gravitacional. Infelizmente, não existem registros dos anos de estudante de Cavendish, nem em histórias ou cartas que permitam formar um quadro claro. Talvez Cavendish tenha ido às aulas, mas não sabemos. Henry Cavendish entrou em Cambridge como Fellow Commoner. Esses estudantes representavam cerca de 10% em Cambridge
no século XVIII, mas se destacavam por suas roupas mais requintadas e por serem acompanhados por criados, que às vezes eram estudantes dos mais pobres. Os fellow commoners jantavam no salão principal e tinham acesso à adega, onde podiam fumar cachimbos de barro e experimentar vinhos espanhóis e franceses. Cavendish aproveitava os privilégios de seu status. Em 1753, Cavendish concluiu seus estudos na universidade sem obter um diploma, para se dedicar intensamente à ciência em sua própria casa. Existe apenas um retrato de Henry Cavendish. A timidez de Henry também afetava seu trabalho científico. Ele publicou muito pouco do que pesquisou. E aqui está um trecho da Wikipédia. O testamento do cientista continha uma exigência categórica de que o túmulo, com seu caixão, fosse imediatamente lacrado após o funeral e que do lado de fora não houvesse nenhuma inscrição indicando quem estava enterrado ali. E assim foi feito. Cavendish foi enterrado na Catedral de Derby. Não foi feita nenhuma inspeção do corpo, nem autópsia do cadáver. Esse é o enigmático Cavendish. Será que ele existiu apenas no papel? Ou existiu de verdade, mas não tinha relação nenhuma com a constante gravitacional? Afinal, na obra de Maxwell, o Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, de 1873, a lei de Newton é analisada em detalhes. Nenhuma palavra sobre constante gravitacional. E nada se fala sobre Cavendish. Mas Cavendish apresentou e publicou as medições da constante gravitacional, de acordo com a história oficial da ciência, em 1798, e Maxwell publicou seu tratado 75 anos depois, em 1873. Como ele ainda não sabia nada sobre Cavendish, já temos um episódio separado sobre a constante gravitacional e a própria gravidade. Agora, só vamos adicionar um detalhe. Veja o que pode ser lido no artigo da Wikipédia chamado Maré. Embora para a Terra a força gravitacional do Sol seja quase 200 vezes maior do que a força gravitacional da Lua, as forças de maré geradas pela Lua são quase 2 vezes maiores do que as geradas pelo Sol. A seguir, é descrita a razão desse fenômeno. Isso acontece porque as forças de maré não dependem da intensidade da gravidade, mas sim do grau de sua heterogeneidade. Quando a distância da fonte aumenta, a heterogeneidade diminui mais rápido que a intensidade do campo. Como o Sol está quase 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua, as forças de maré causadas pela atração solar acabam sendo mais fracas. Acontece que a gravidade universal possui certa heterogeneidade, mas em nenhum livro didático de física você encontrará qualquer menção a esse fenômeno de heterogeneidade do campo gravitacional. No entanto, as marés são tema de um episódio futuro separado. Agora, vamos continuar falando sobre a superestrela do mundo científico, Isaac Newton. A inscrição no monumento a Newton, instalado no Trinity College, onde ele estudou e lecionou, é traduzida mais ou menos assim: com sua mente, ele superou a raça humana. No mesmo espírito, está a epitáfio, que termina com palavras semelhantes. Aqui jaz Sir Isaac Newton, cavalheiro, que com uma mente divina foi o primeiro a demonstrar com a tocha da matemática o movimento dos planetas, os caminhos dos cometas e as marés dos oceanos. Ele investigou as diferenças dos raios de luz e as propriedades distintas das cores que surgem disso, algo que ninguém antes suspeitava. Dedicado, sábio e fiel intérprete da natureza, da antiguidade e das sagradas escrituras, ele afirmava com sua filosofia a grandeza do Deus Todo-Poderoso e com seu caráter expressava a simplicidade evangélica. Que os mortais se alegrem por ter existido tal ornamento para o gênero humano. Mas, relativamente há pouco tempo, o responsável pela cátedra lucasiana, onde trabalhou Isaac Newton, foi o mundialmente famoso especialista em buracos negros, Stephen Hawking, que mudou de dimensão em 2018. E como esse cientista mundialmente famoso falava sobre seu não menos ilustre predecessor. É assim, Isaac Newton não pode ser chamado de uma pessoa simpática. Suas más relações com os colegas se tornaram amplamente conhecidos. Nos últimos anos de sua vida, ele passou principalmente envolvido em polêmicas escandalosas.
Newton brigou com o astrônomo real John Flamsteed, que antes fornecia dados para os princípios matemáticos de Newton, mas agora estava retendo informações que Newton precisava. Newton não aceitou essa situação e passou ele mesmo a integrar a direção do Observatório Real, que então começou a exigir a publicação imediata dos resultados. No final, ele conseguiu obter o trabalho de Flamsteed e acertou sua publicação com o inimigo mortal de Flamsteed, Edmund Halley. No entanto, Flamsteed levou o caso à justiça e o tribunal decidiu a favor de Flamsteed, proibindo a divulgação do trabalho roubado. Newton ficou furioso com essa decisão e, para se vingar de Flamsteed, removeu em edições posteriores todas as referências ao trabalho de Flamsteed. Uma disputa ainda mais séria surgiu entre Newton e o filósofo alemão Gottfried Leibniz. É notável que quase todos os artigos em defesa de Newton foram escritos por ele mesmo e apenas publicados sob os nomes de seus amigos. A disputa se intensificou e então Leibniz cometeu um erro ao recorrer à sociedade real pedindo que resolvesse a controvérsia. Newton, sendo o presidente da sociedade, nomeou uma comissão imparcial para analisar o caso, que por acaso era composta inteiramente por amigos de Newton. Mas isso ainda não era tudo. Depois, o próprio Newton escreveu o relatório da comissão e obrigou a sociedade a publicá-lo, acusando oficialmente Leibniz de plágio. Ainda não satisfeito, Newton publicou anonimamente um resumo desse relatório na revista da Sociedade Real. Dizem que após a morte de Leibniz, Newton disse que sentiu grande satisfação por ter partido o coração de Leibniz. Enquanto ambas as discussões com Flamsteed e Leibniz aconteciam, Newton deixou o cargo e a Universidade de Cambridge. Ele participou ativamente do movimento anticatólico, primeiro na universidade e depois no parlamento, e foi recompensado por isso com a nomeação para o cargo lucrativo de guardião da Casa da Moeda Real. Aqui, ele encontrou uma aplicação socialmente mais justificável para sua astúcia e amargura, conduzindo com sucesso uma ampla campanha contra falsificadores de moedas e até mesmo enviando algumas pessoas para a forca. Essa longa citação prova que o mundo de língua inglesa está bastante informado sobre essa pessoa antipática, como Hawking expressou delicadamente. Mas em nosso país, ainda prevalece a opinião de que Newton era quase um deus no campo das ciências físicas, embora na realidade ele não fosse tão competente nelas, se compararmos sua visão de mundo com a de outros pesquisadores que trabalhavam ao seu lado. O que Newton mais temia era a crítica às suas obras. Com receio de que achassem erros em seu trabalho, ele não enviou sequer um exemplar do Principia para Johann Bernoulli, o matemático e físico mais respeitado da época. Os nomes de seus colegas mais ilustres: Leibniz, que desenvolveu o cálculo diferencial e integral; Hooke, que refletia sobre a lei da gravitação universal; Flamsteed, o primeiro a prever o caráter elíptico das órbitas dos cometas. Newton os ignorava de forma demonstrativa e, de modo geral, era muito injusto com eles. A esse retrato esboçado podem-se acrescentar ainda alguns traços chamados sede de fama e dinheiro, ausência de qualquer nobreza e mesquinhez de caráter. Por exemplo, Newton não pagou 1 centavo sequer ao editor das Principia, Roger Coates, que fez um trabalho colossal desenhando inúmeras ilustrações e copiando as fórmulas que estão espalhadas pelo manuscrito. Na cabeça da maioria dos russos não está o retrato de uma pessoa real chamada Isaac Newton, mas sim um certo ícone com uma peruca exuberante. Newton, obviamente, não era uma pessoa comum. Mas quem ele foi na ciência, pesquisador honesto ou plagiador talentoso de temperamento ruim, cada um deve responder por si mesmo, considerando ou não os fatos apresentados neste episódio. Existem inúmeros relatos sobre fortes episódios esquizofrênicos observados em Newton, no período de 1692 a 1694. Suspeita-se que essa crise mental tenha ocorrido devido a um incêndio em sua casa, quando alguns de seus manuscritos importantes foram queimados. Levantou-se a hipótese de que Newton foi envenenado por mercúrio em seus experimentos alquímicos, mas
a causa do distúrbio neuropsíquico não é tão relevante. O importante é entender que Newton tinha uma certa predisposição para isso. Como a crise psicológica que ele teve aos 50 anos foi bastante profunda e prolongada, conhecendo a dinâmica do desenvolvimento da esquizofrenia, pode-se supor que episódios semelhantes de obscurecimento mental ocorreram com ele tanto na infância quanto, especialmente, na juventude, embora não haja nenhum testemunho sobre esses eventos. Mas há muitos relatos sobre o surto psicológico de Newton aos 50 anos. Aqui está, por exemplo, do diário de Christian Huygens, de 29 de maio de 1694. Um escocês me contou, ele escreve em seu diário, que há 18 meses, o famoso geômetra Isaac Newton enlouqueceu por causa de estudos intensos ou de uma tristeza excessiva pela perda devido a um incêndio de seu laboratório de química e de vários manuscritos. Ele fez algumas declarações que indicavam um dano às suas capacidades mentais. Ele foi imediatamente colocado sob os cuidados de seus amigos, que o trancaram em casa e o trataram, de modo que atualmente ele recuperou tanto a saúde que começou a compreender seu Principia. Newton tornou-se guardião da Casa da Moeda da Torre em 1696. Ele já tinha mais de 50 anos e todas as suas principais obras já estavam escritas. Recentemente, Newton passou por aquela mesma doença nervosa, depressão, insônia, distúrbios digestivos, crises de paranoia. Amigos influentes buscavam um cargo para que o frágil gênio se aposentasse. Um desses amigos era Charles Montagu, presidente da Sociedade Real de Ciências, colega de classe de Newton em Cambridge, de fato o chefe das finanças do governo inglês e fundador do Banco da Inglaterra. Claro, não do primeiro banco central do mundo, mas do primeiro órgão de autoridade monetária realmente eficaz. Quase toda moeda moderna tem um bordo, um padrão na lateral. Hoje em dia, isso é mais um elemento decorativo, mas no século XVII, quando na Inglaterra a serrilha nas moedas se tornou obrigatória, isso tinha um enorme sentido prático. Falsificadores cortavam as bordas das moedas e criavam novas com os pedaços. A serrilha resolveu esse problema. Cortar a moeda danificava o bordo, tornando isso visível e impedindo sua aceitação. Para fazer o bordo, era necessária uma máquina muito complexa, mas ela não foi inventada por Isaac Newton, como dizem as lendas falsas, e sim pelo francês Pierre Blondeau, em 1662, 34 anos antes de Isaac Newton se tornar o responsável pela Casa da Moeda. Portanto, ele não inventou nada de fundamentalmente novo na Casa da Moeda. Todos os princípios já haviam sido desenvolvidos, todas as máquinas já estavam instaladas e funcionando. O cientista virou administrador e organizou o trabalho para que as casas da moeda funcionassem com máxima velocidade e eficiência. Já em 1700, quase não restavam moedas antigas em circulação. Nesse período, Newton, investido dos poderes de investigador e promotor em casos de falsificação de moedas, conseguiu condenar e executar 28 falsificadores. A grande recunhagem das moedas de prata da década de 1690, sob a liderança de Newton, não salvou o padrão de prata inglês. No século XVIII, a Inglaterra passou a adotar o ouro, mas os avanços técnicos ingleses no campo monetário causaram grande impressão no resto do mundo. Em particular, Pedro I, estando com a grande embaixada em Londres, em 1698, visitou 3 vezes a Casa da Moeda da Torre e, muito provavelmente, conversou lá com Newton. Mas, de novo, não há provas disso. O interesse de Newton por dinheiro não era só material. A alquimia e a política financeira têm uma ligação filosófica profunda. Afinal, por exemplo, o papel cortado, ou seja, um material não nobre, adquire o poder do ouro, ou valores reais, crédito, surgem de obrigações e acordos, ou seja, de palavras do nada. Aparentemente, Sir Isaac Newton se dedicou com tanto entusiasmo ao trabalho na Casa da Moeda Real na Torre, justamente porque ele considerava esse trabalho uma continuação da grande obra alquímica, a qual ele dedicou talvez ainda mais do seu tempo e criatividade do que ao cálculo diferencial e integral, a teoria da luz e as leis da mecânica. Parte importante dos escritos alquímicos de Newton foi adquirida por John Maynard Keynes.
Ele, um alquimista moderno das finanças, foi quem percebeu essa sistematicidade na visão de Newton. Um monte de manuscritos alquímicos foi considerado impróprio para publicação após a morte de Newton, em 1727, e permaneceu assim até 1936, quando a casa de leilões Sotheby's adquiriu e vendeu a maioria deles para o economista John Maynard Keynes. Quanto você ganha? Isaac Newton provavelmente evitaria responder diretamente a essa pergunta, pois ele era um homem bastante rico. Sua renda na Casa da Moeda ia além do salário. Ele recebia parte das moedas fabricadas, quase 2.000 libras semanais. Isso permitiu que o físico se tornasse uma das pessoas mais ricas da época e fizesse parte da elite britânica. E além disso, Newton era investidor. Ele investiu de forma lucrativa durante muitos anos, distribuindo habilmente os ativos de seu portfólio entre ações e títulos do governo. No início de 1720, a carteira de investimentos de Newton era de 32.000 libras esterlinas, o que equivale a cerca de 6 milhões de dólares atualmente. Ela incluía ações da Companhia do Mar do Sul, Banco da Inglaterra e Companhia Britânica das Índias Orientais, rendendo-lhe cerca de 1.000 libras esterlinas anuais em dividendos. Isso equivale aproximadamente a 200 mil dólares por ano, ou em rublos, cerca de 15 milhões. Muitos pesquisadores que trabalham com história alternativa conhecem bem os nomes de Nossovsky e Fomenko, e o principal ponto da sua teoria é a nova cronologia. Historiadores acadêmicos veem isso como pseudociência. No entanto, poucos sabem que o primeiro a ser considerado pseudocientista nesse campo foi justamente Isaac Newton. Na tentativa de analisar os erros da cronologia de Scaliger, ele se dedicou a isso em sua obra Cronologia dos Reinos Antigos. Ele trabalhou na escrita desse livro por cerca de 40 anos, até sua morte em 1727. Resumidamente, as principais conclusões de Newton sobre a correção da cronologia de Scaliger podem ser formuladas assim. Uma parte da história da Grécia Antiga foi deslocada por ele, em média, 300 anos mais próxima de nós no tempo. E a história do Antigo Egito, Newton a condensou em um curto período de tempo, de 330 anos, e também a aproximou de nós em alguns milhares de anos. Ele também acreditava ter sido escolhido por Deus para interpretar a Bíblia e concluiu que o mundo não acabaria antes de 2060. Então, vocês ainda têm 39 anos, e todas as outras mensagens assustadoras sobre 2030, 2040 podem ignorar. Não deem atenção a elas. Veja alguns fatos curiosos sobre o famoso físico que selecionamos para vocês. Poucos sabem disso. Entre as principais curiosidades sobre Newton, geralmente citam que a maçã não caiu em sua cabeça. O primeiro logotipo da Apple, famosa mundialmente, era complexo e trazia Newton. Ele também se dedicava à alquimia e buscava a pedra filosofal e outras coisas bastante insignificantes e já muito batidas. Buscamos algo mais interessante para você. Deixe um like se o vídeo te fez refletir e até os próximos episódios no nosso canal.